TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Essa semana está terminando o primeiro mês do ano, mas também está fazendo um mês do governo Bolsonaro. Um mês que o PSL, Partido Socialista, está no poder. O PSL, que é um partido novo, hoje tem o presidente da República. E tem uma bancada razoável, de 50 deputados, na Câmara Federal. E eu disse sempre que o governo Bolsonaro, foi um governo e foi eleito de uma forma atípica. O partido não é um partido nacional, ele não tinha força nacional, mas ele tinha uma coisa muito forte, acompanhava o presidente Bolsonaro, que era a vontade de mudança. E essa esperança de mudança não pode perder o brilho. E eu convidei aqui para fazer o primeiro bloco desse programa um amigo, vereador de Fortaleza, o único vereador de Fortaleza do PSL e presidente da municipal do PSL. Já entrevistei o deputado federal Heitor Freire, que é o presidente da estadual, lá no meu programa na Rádio Cidade AM 860, mas hoje aqui no Pela Ordem eu tenho a honra de receber meu amigo Marcelo Lemos, que é presidente municipal do PSL. Vereador, obrigado por ter vindo aqui ao programa Pela Ordem. Eu que lhe agradeço, Carlos, é um prazer eu estar nesse programa aqui, que todos eu assisto pela ordem. Vereador, eu no início aqui do preâmbulo, aqui da entrada, eu coloquei, e esse é um pensamento meu, o presidente Bolsonaro ele foi eleito dentro de um caldo de que o povo brasileiro quer uma mudança grande. É tanto assim que até a eleição foi diferente de tudo na história desse país. E agora, logo no início, desculpa eu estar falando no assunto, mas é importante a gente falar, eu sei da sua luta aqui, o senhor combateu, inclusive aqui no estado do Ceará e aqui em Fortaleza, a quinta capital do país, o senhor era a principal pessoa que batia de frente aqui com o PT e fazia as críticas ao governo anterior. E teve esse episódio agora em relação ao filho do Bolsonaro, que o presidente foi muito forte, mas depois ele desconversou. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor acha que o presidente Bolsonaro aguenta esse desgaste se ele for passar a mão na cabeça do filho e tal, de chamar ele de menino, de garoto? Como é que o senhor está vendo isso, velho? Eu acredito, como eu digo, Carlos, que todos são inocentes até que prove o contrário. Eu espero que sejam feitas as investigações e, porventura, que eu não acredito, ele seja condenado sempre digo isso para todos, seja condenado na primeira instância, ele faça como fez o ex-presidente e recorra na segunda instância. E caso ele for condenado, ele vai fazer companhia lá, independente que não é o pai, é o filho, ao presidente Lula, porque quem rouba tem que estar preso. Quer dizer, o senhor acha plenamente que o PSL não vai abrir mão desse pensamento dele, que levou a que o Brasil tem uma postura recorrente de cobrança em relação ao combate à corrupção, né? O presidente Bolsonaro, ele foi eleito, a voz acordou o povo brasileiro, aquele povo que estava adormecido, exatamente porque tinha que acabar essa corrupção nesse país. E a gente sabe que não é fácil. A gente, quanto mais vira, mais remexe, mais a gente vê o roubo dos governos passados. Isso eu não estou citando o PT, eu não tenho dúvida, que sempre questiona aqui na Câmara, que não tem defesa para o governo Lula, não tem defesa para o governo Dilma. E espero que o Bolsonaro, e tenho certeza, pelo pouco da história dele, de que ele vai mudar esse país. A corrupção tem que acabar. Então, a gente tem que dar um exemplo, começando dentro de casa. Então, que o filho seja investigado, que o filho tenha um direito de defesa. Aí, sim, sendo condenado, tem que pagar. Como é que o senhor está vendo essa questão da eleição da mesa lá em Brasília? No Senado, essa possibilidade do Renan voltar para presidente do Senado é uma coisa muito louca, né, o vereador? Nesse momento de mudança, o Renan seria assim, uma barreira contra tudo que é mudança, por exemplo, que o ministro da Justiça, juiz Moro, quer fazer no Brasil, né? Francamente, minha opinião é que eu acho que o Renan não devia nem estar lá. É, verdade. Entendeu? Então, eu acredito que vai ser um retrocesso. Se ele conseguir, mas vamos esperar, aguardar que eleição é eleição. É verdade. Você já participou para a gente poder ver. Agora, a minha opinião
vereador Marcelo Lemos, que o Renan é um retrocesso. Esse também é o pensamento que a gente viu lá do PSL. Eu vi, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista na Globo News, dizia a mesma coisa, quase a mesma palavra do que está falando aqui o vereador Marcelo Lemos, que a eleição do Renan seria um retrocesso grande em cima de um processo de mudança que o Brasil vivenciou da eleição de outubro para cá. Vereador, outra coisa que está na pauta em relação é a expectativa desses primeiros 100 dias do Bolsonaro. Você acha que ele vai, todas aquelas promessas de imediata, ele vai tentar cumpri-las nesses primeiros 100 dias? Nós estamos em 30 dias agora. Eu acho que se ele conseguir manter a despesa, os gastos, diminuir os roubos, vai melhorar muito. Mas 100 dias, você sabe disso, um ano ainda é pouco. Vão cobrar muito, mas é muito pouco por um país que já vem se esculhambando, meu amigo, de muitos anos. E o governo do PT veio para acabar o restante. Então, não se constrói um país da noite para o dia. Mas uma coisa eu lhe digo, piorar não vai. Então, a tendência é melhorar gradativamente, aos poucos. Agora, do jeito que as pessoas pensam que em 100 dias vai ter um milagre, vai ter isso não existe. Esses milagres é o que o PT prometia, que era o fim da pobreza, que era o que não ia ter mais nenhuma pessoa passando fome, e está aí. Os desempregos, o salário mínimo, o valor que está hoje, e o PT ficou no poder, fala tanto do salário mínimo até hoje, por que é que não melhorou? Então não se muda do dia para a noite, não. Eu não acredito em mágica, principalmente num país que a gente vive, que ainda tem gente que não acredita, que vê gente presa aí, como presidente, ex-presidente preso, senadores presos, tudo preso, mas ainda não acredita e insistem em roubar. Então, por mais que o Bolsonaro seja honesto, por mais tudo, ainda vão ter aquelas maçãs podres que vai prejudicar o governo Bolsonaro. Então a gente tem que estar de olho, 100 dias é muito pouco. Agora, que ele vai mudar o Brasil, ele vai. O senhor acha a questão da violência, que é um câncer que atinge a gente? Eu sou um homem de comunidade, eu conheço o seu trabalho no Grande Bom Jardim e na cidade de Fortaleza como um todo. O senhor sabe, e quem sofre mais é a população mais pobre, né? A violência, as pessoas têm a mania de achar que a classe média sofre, mas e sofre mais a população mais pobre. Qualquer ato que você faça para retirar esse peso desse crime organizado de cima da população, quem vai sentir a felicidade é a população mais pobre. Você acha que o governo, esse primeiro ano será um emblemático no governo do Brasil, com as medidas que o ministro Moro pode tomar aí? Eu acredito que tinha que ter uma medida dessa, de impacto mesmo. Mas eu acredito muito na mudança, que até o prefeito, Roberto Cláudio, e o governador, que até todas as vezes que eu digo, infelizmente é do PT, mas que estão trabalhando muito por isso, com o tempo. Como, por exemplo, uma areninha, ruas mais iluminadas, porque... Questão social, né? Questão social. Porque eu lhe digo, no Campo do Águia, lá no Bom Jardim, foi construída uma areninha. Lá era o maior índice de marginalidade. Hoje, se você vê, ela hoje se torna uma das melhores áreas do Grande Bom Jardim. Tem quanto tempo, vereador, essa areninha funciona lá? Um ano, só em apenas um ano, você já sente a diferença. Porque aquela criança que ficava lá brincando, porque uma vez eu prestando atenção com eu e o ex-vereador Zé do Carmo, e vendo lá umas crianças brincando, aí tinha... Eu vou ser bandido e eu vou ser polícia. É porque eles brincavam. E por incrível que pareça, eu sempre digo isso, só via querendo ser bandido. Uns dois querendo ser polícia. Então estava se invertendo as coisas. É verdade. Vai dar um abraço para o ex-vereador Zé do Carmo. Um abraço para o ex-vereador Zé do Carmo, figura que eu acompanhei muito tempo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Vereador, e essas medidas, e o governador, já que o senhor tocou no governador Camilo, tomou em relação a questão dos presídios, criando uma nova secretaria, Secretaria de Administração Penitenciária, trazendo um novo secretário, e ele teve a coragem de fazer esse enfrentamento, muita gente cobrou, e ele fez no início do governo dele. Como é que o senhor viu essa atitude do governador? Você acha que isso vai trazer um resultado para a segurança pública como um todo? Positivo demais. Positivo demais, eu acho que a gente tem que segurar, não pode perder para o crime organizado. Agora, eu acho que já, não estou dizendo que foi tarde, mas já poderia ter sido feito antes. É verdade, a sua crítica é procedente. Entendeu? Então, eu acredito o seguinte, que agora o governo está mostrando quem é governo, que quem governa
É o poder da gente, é o governo, não facção. E esse negócio de querer ignorar a facção é a maior mentira do mundo, porque existe. Porque no bairro onde eu atuo, existem 3 facções, e tem um lado ninguém entra para o outro, e no outro não entra. Para entrar tem que pedir permissão. Isso tinha que acabar. Como é que sua atividade política no meio dessa confusão, vereador? A gente tem um escritório de advocacia e vai mantendo amizade e o convívio do dia a dia, porque graças a Deus eu nunca me escondo, não tenho um amigo lá do lado B nem do lado C, mas eles respeitam porque sabem que a gente está ali ajudando a comunidade, ajudando o pai e a mãe, porque ali é a minoria, porque a maioria é cidadão de bem. E é verdade. Por isso que eu digo para você, e lá, vereador, como é que lá na comunidade as pessoas estão aceitando essa atitude do governador, apesar desse transtorno, desse medo, apesar dessa angústia que a gente está vivendo? A população parabenizando e a bandidagem odiando, né? Quer dizer que a população está dando apoio. Está dando apoio, porque não pode, ninguém aguenta mais. E se duvidar, cara, até o próprio ladrão. Porque ele está correndo risco de ser morto toda hora, porque cada vez é uma facção. Não pela polícia, mas pela facção. Pelas próprias facções. Quando acabar, talvez vá ter paz até entre eles. Pois é isso que eu estava conversando um dia desse. Foi bom o depoimento do senhor, porque o senhor está na ponta lá e convive com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma adolescente, de uma criança adolescente, né? Muitas vezes ela começa a conversar com um menino e já está lá na droga, leva esse menino para lá, o menino espera esse menino estar totalmente envolvido e esse envolvimento leva à ameaça da morte. É assim que acontece, né? Aí a criança quer sair, muitas vezes até ele vai para um culto, a tia leva para um culto, a mãe, e às vezes na saída do culto é morto, né? Porque foi para uma igreja ou foi para qualquer outra coisa. Quer dizer, se a gente conseguir isso de fato, como o senhor colocou, vai ser libertário para as pessoas que estão no crime, inclusive, né? A possibilidade de recuperar esses jovens que hoje está pedido, né, vereador? E eu não tenho medo de lhe dizer uma coisa. As crianças, os adolescentes do Bom Jardim, muitos são aviões do tráfico e consideram aquilo ali como emprego, sustentando o pai e a mãe. E eles querem ser bandido por quê? Porque o pobre do pai que trabalha está indo de bicicleta, mas o bandido está charlando de carro novo, de moto nova, dentro daquela comunidade carente. Então aquela criança que nasce vai preferir ser um trabalhador igual o pai andando de bicicleta, ou vai ser um bandido andando de moto, charlando com mulher, com tudo. Essa é a visão que fica de uma criança que está se formando a personalidade, né? O bandido, ele tem uma vida melhor do que a vida de um trabalhador. De um trabalhador. Então, isso aí tem. Aí é quando eu digo que esses projetos de areninha, de iluminação, de escola, de creche de tempo integral, é o que vai fazer o resultado. Agora não se faz em 2, 10 anos, não. Vai ter um resultado daqui a 20 anos. O senhor falou em escola de tempo integral. Lá no Bom Jardim, como é que é isso lá? Tem algumas da prefeitura? Tem, já temos 2 e o governador e o prefeito têm sido muito atuante dentro do bairro do Bom Jardim. Inclusive, eu sempre digo, o Bom Jardim é um antes e um depois do prefeito Roberto Cláudio. É importante. Ele é um Bom Jardim antes. Agora eu digo, a gente que mora lá, sempre falta alguma coisa. Então, sempre eu vou estar aqui cobrando do prefeito, sempre eu vou estar aqui pedindo ao governador, pedindo ao prefeito, que atenda cada vez mais aquela população do Bom Jardim. Agora, se você pegar, porque em outra oportunidade eu posso trazer, eu sempre digo, eu desafio os governos passados a botar 10 obras dentro do Bom Jardim. Em menos de 20 minutos, quando tiver outra oportunidade, eu mostro 40 obras do prefeito Roberto Cláudio dentro do bairro do Bom Jardim. Uma boa gente sabe disso. Vereador, para terminar, me diga uma coisa. Eu sei que o senhor foi decisivo. Eu lhe entrevistei aqui, faltando uns 3 dias para a eleição da mesa, e o senhor foi decisivo aí na opção do novo presidente da casa, né? O senhor tomou uma atitude lá. Como é que a expectativa desse mandato do presidente Antônio Henrique? Antônio Henrique, eu acredito muito, ele é um bem organizado, já provou como vereador, o pulo de voto que ele deu, que a população realmente confia nele, provou como secretário, e eu não tenho dúvida que ele vai provar como presidente, porque ele é atencioso, escuta, e uma das coisas que fez mais eu optar pelo Antônio Henrique é sofrer na pele o que os vereadores de bairro sofrem. Isso, ele tem uma história muito parecida com a sua, né? Então, acho que essa casa aqui, se é a casa do povo, vai se tornar ainda mais do povo ainda.
Vereador, foi um prazer ter ele comigo aqui. Quero lhe convidar para outras oportunidades. Lhe convidar para o programa Hora da Verdade, né? Que você é acostumado aí lá na Rádio Cidade AM. Prazer foi meu e eu lhe digo, eu acho que eu não vou dizer que sou o melhor ouvinte seu, mas eu escuto todo dia quando eu venho para a Câmara a sua palavra. Obrigado, vereador. Feliz, Do irmão. dia, e aquilo ali fortalece a gente. Às vezes a gente vem até triste, meio caído, aí quando a gente escuta. Então, parabéns, meu irmão, pelo seu programa Na Hora da Verdade. Obrigado. Parabéns aqui pela questão de ordem. E parabéns por esse ser humano que você é, irmão. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já o segundo e o terceiro bloco do programa Pela Ordem, já com o meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, para a gente analisar essa tristeza que é o momento que a gente vive, que é esse desastre que abateu sobre o Brasil, que é a questão do Brumadinho e das medidas que eram para ter sido tomadas, as prisões que eram para ter sido feitas e ainda não foram. Um instante só, a gente volta já. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos iniciando o segundo bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, pelo bloco que te fez um vereador Marcelo Lemos, inclusive eu esqueci de falar, rapaz, ele tem um título, ele não título não, ele aprovou a medalha Boticário Ferreira para o deputado federal Heitor Freire, que é o presidente do PSL, né, Luiz? É o presidente do PSL a nível estadual, não é isso? exatamente. E é muito interessante essa sua colocação, Carlos Frederico, porque Marcelo Lemos é o que nós chamamos a velha guarda do Partido Social Liberal. Quem fundou o partido aqui praticamente foi o Zé do Carmo, Carmo, de quem o muito- Marcelo e foi era- presidente por, eu acredito, Um bom tempo. eu acredito, aproximadamente uma década. Pois é. Então, na minha avaliação, quando Marcelo Lemos fez a aposta de permanecer no PSL, continuar na base de apoio ao prefeito Roberto Cláudio, manter um diálogo constante com o deputado federal Heitor Freire, que é um dos nomes fortes hoje do governo de Jair Messias Bolsonaro, eu acredito que o mesmo será uma peça fundamental para que Roberto Cláudio inicie um diálogo com os ministros e parte do secretariado que hoje comanda a nação. Por que é importante a parceria União e Prefeitura de Fortaleza? Nem sempre tudo passa pelo Estado, né, Carlos Frederico? Algumas coisas são diretas, né? É fundamental. Nas coisas que eu achei interessante na entrevista que ele nos deu aqui, agora no primeiro bloco, quando ele falou da importância de uma areninha, que tem 1 ano lá, né, uma obra do governo Roberto Cláudio, e a importância que é para o bairro um equipamento como esse. Então, se você depois de 1 ano consegue fazer essa avaliação, inclusive em relação à questão da segurança, né, Luiz? Então, é um equipamento aprovado e nós temos chance de poder Aquilo que você capilarizá-lo, fala, né? aquilo que você fala nos seus programas A Hora da Verdade, na AM Cidade, de 9 às 10 horas. Não basta só invadir a periferia com policiais, não. Tem que invadir também com políticas públicas e principalmente numa área social e de esporte, que é Areninha. Pois é, quem tá no erro, na bandidagem, que foi preso, o sistema prisional tem que tentar recuperar. Mas o maior desafio é que outras pessoas não incorram no mesmo erro. E quem são essas outras pessoas? São jovens, né?
são crianças, são adolescentes de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E como o Luiz falou muito bem, o apelo mais rápido e mais forte é o esporte. Ele é que resgata, ele é que retira as nossas crianças do caminho sem volta, que é passar a ser avião do tráfico, passar a querer ter um futuro sendo bandido. Aí não dá. Eu vou pedir a permissão, meu amigo Carlos Frederico, e nesses próximos dias eu estarei com o deputado federal Heitor Freire. Se você quiser, estará junto comigo também. A gente vai tomar um café e farei um convite para que ele venha aqui nessa banca, ser entrevistado e falar. Praticamente, eu acredito que seria interessante ele vir no final de fevereiro, porque ele teria uma avaliação dos 2 primeiros meses de governo Bolsonaro, que aí... os 60 dias, nós terminamos 30 dias agora, os 60 dias. E é importante que ele já venha receber aqui a medalha, né? Ele recebe dia 8. Dia 8. E aí a gente já faz o convite oficial para que ele venha no final do mês participar aqui, falar sobre o governo, esses 60 dias do governo Bolsonaro. Carlos Luiz, Frederico, vamos mudar de assunto aqui. Hoje, quando você falando no seu programa de rádio, você me chamou a atenção. Você fez uma análise muito primordial sobre a mesa diretora que acabou assumindo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né? No biênio de 2019 e 2020. É interessante, você tem como presidente o deputado José Sarto, com mais de 6 mandatos na casa. Você tem como primeiro vice-presidente o deputado ligado a Camilo Santana, né, que é Fernando Santana. Você tem como segundo vice-presidente a figura de Daniel Oliveira, que está indo para o seu 3º mandato. Na Secretaria-Geral, você tem o Evandro Leitão, que para mim é a grande novidade no cenário político dos últimos anos naquela casa, porque no primeiro mandato consegue ser líder e no segundo mandato ocupa um posto tão importante como a Secretaria-Geral da Casa. É um homem que coordena em alguns aspectos todo o regimento, toda a questão orçamentária daquela augusta casa. Aí você tem como segundo secretário a Derlânia Noronha. Como 3º secretária, Patrícia Aguiar. E, terminando a mesa, na 4ª, o nosso querido amigo Leonardo Pinheiro, né? Que, na minha avaliação, tem sido mostrado um político hábil nos bastidores. Mas é interessante, nós falamos aqui de 7 membros. Eu estava fazendo uma análise peculiar. 3 desses membros eram ligados ao bloco político e partidário que tentou reeleger Eunício de Oliveira e Camilo Santana. Quem são eles? Daniel Oliveira, sobrinho de quem? Eunício. Aderlane Noronha. O Genesias. Esposa de Genesias Noronha, deputado federal. Patrícia Aguiar, esposa de Domingos Filho e mãe de Domingos Neto. Esses 3 aí eram da oposição há bem pouco tempo atrás. Na última eleição da mesa, os 3 estavam unidos aí numa briga quase fratricida contra o governo do Estado e contra aquela mesa que foi eleita, né? Do outro lado, você tem 2 políticos que são literalmente 100% camilistas, que é Fernando Santana, que agora, já no primeiro mandato dele, vai assumir a primeira vice-presidência. E Evandro Leitão. E Evandro Leitão, que mesmo sendo do PDT, o Ciro ficou com a presidência, né, você está querendo dizer, e o governador ficou com a vice, a primeira vice e a primeira secretaria. O Ciro fica com a presidência, que é Sarto, e com a 4ª secretaria. Que é a indicação do Zezinho. Zezé Albuquerque. A indicação do Zezinho Albuquerque, que é Quer do PT. dizer, é uma mesa diferenciada. O Luiz está querendo passar que essa mesa foi feita com padrinhos, né? E vamos lá, para ser bem claro, para que você possa entender nessa divisão, uma palavra que ele gosta de usar muito, geopolítica do Estado do Ceará. Então, o presidente é a indicação dos FG, da família Ferreira Gomes, a indicação específica do Ciro Gomes. É o presidente José Sarto, né? Um homem de muito prestígio. Há mais de 30 anos ao lado de Ciro Gomes. Se você vê na carreata do Ciro, nas coisas que ele participava diretamente aqui no Ceará, a primeira pessoa que você via agora na campanha presidencial, do lado era sempre José Sarto, né? Então, ele é o presidente da Assembleia
indicação de Ciro Ferreira Gomes. O primeiro vice-presidente é uma indicação direta do governador Camilo. Por quê? Porque, apesar de ter 18 anos de vida pública, ter sido candidato, né, ter sido várias vezes lá em Barbalha, Luiz? Em Barro, né? Em Barro. Ele é a primeira vez que chega na Assembleia e já emplaca a sua chegada como primeiro vice-presidente. E não é fácil, né, Luiz? Tem gente que está lá há anos e nunca fez parte da mesa, né? Porque, só um detalhe, o próprio Aldir Mota, que assumiu esse cargo na legislatura passada, só assumiu na metade da legislatura dele de 4 anos. Não foi logo no primeiro ano, não. No primeiro ano ele ficou, não teve nada. Exatamente. Depois daí veio o primeiro secretário, aí também era quem estava na disputa, quem tinha preferência do governador para assumir, que era Evandro Leitão. Evandro Leitão era um dos candidatos a presidente da Assembleia, junto com o deputado Tim Gomes. Eram os dois que o governador estava para resolver e tinha um acordo entre eles, muito claro. Quem o governador optasse para ser presidente, o outro seria secretário. Quem era secretário, o outro seria presidente. Isso já tinha sido discutido, inclusive, entre o governador, né? O governador não esperava que viesse essa colocação, essa imposição do atual presidente. Do atual presidente, não. Do ex-governador, do ex-ministro Ciro Gomes. Não, né? desculpa, eu estou dizendo quando a indicação do atual presidente, porque quando as pessoas assistirem esse programa, o Sarto já estará... Já é presidente. E já é presidente mesmo. É só questão de... Já é o presidente mesmo. Então, o Evandro Leitão é uma indicação do Camilo. Estou falando aqui dos padrinhos, né? O vice-presidente é uma indicação também do Camilo. Pode dar o Camilo para aqui. A segunda secretaria, foi o meu querido amigo Luiz Cláudio falou, é uma indicação... Da Patrícia Guiar. Não, a segunda secretaria é a Adelânia Noronha. Desculpe, Adelânia Noronha. Adelânia Noronha. Aí a vinda do grupo político do Genessia Noronha, junto com o grupo político do Domingos Filho, e chegaram com força. O Genessia Noronha coloca a sua esposa como segunda secretária. Vale ressaltar que a deputada nos 2 primeiros anos cresceu muito na Assembleia. Inclusive, ela fez uma lei que para mim, é uma das mais importantes feitas no ano passado, e foi aquela lei que complementa a questão da proteção dos bancos do o deputado Tim Gomes tinha feito uma lei anteriormente dos biombos e do uso de celular. Ela complementou essa lei, fazendo a obrigatoriedade de ter guardas, de ter segurança dos bancos enquanto estiver funcionando caixas eletrônicas. Tá certo? E agora ela é guinada a posição de segundo secretário. A esposa do ex-presidente da Assembleia, Domingos Filho, é a terceira secretária, que Patrícia Guiar, que nunca foi deputada, mas é uma mulher de larga experiência, já foi prefeita 2 vezes, né, Luiz? Então tem muita experiência, muito respeitada, uma grande gestora. E o quarto secretário é uma indicação do ex-presidente, agora, Zezinho Albuquerque, né? Do ex-presidente Zezinho Albuquerque, que agora é secretário de Estado, é secretário das cidades. Exatamente. Né? E o nosso querido irmão e amigo o meu amigo Leonardo Pinheiro, pessoa do bem, médico, que é o quarto secretário. Pulou aí, né? Pulei quem? Pulei o segundo vice-presidente. Pulei o segundo vice-presidente, que é uma indicação do ex-presidente do Congresso Nacional, ex-senador Eunício Oliveira, né? Que é o segundo vice-presidente, que é o ex-senador Eunício Oliveira, né? E que será o futuro presidente, ou é o segundo vice-presidente da casa. O Daniel Oliveira, que já ocupou esse cargo. E retorna para o cargo novamente. Carlos, em síntese, o que aconteceu na minha avaliação? Você tem aí, ao todo, 7 membros. Desses 7 membros, 5 foram indicações diretas de Camilo Santana e seus aliados. É um avanço na minha avaliação. Eu acho que isso é uma demonstração que provavelmente a próxima mesa ela já virá com um presidente indicado diretamente pelo atual governador do estado do Ceará. Certo. A avaliação que você faz, e houve mais pitaco do governador na eleição. Nessa houve. Tá certo. São as coisas da política que a gente que fala nos bastidores para você. Deixa eu mudar completamente de assunto, Luiz. Que era para ter falado no início, mas
mas eu não tive a oportunidade de falar. E esse programa ele é muito vivo. Nosso programa é pela ordem, diferente do que você pensa, que a televisão é engessada, né? A televisão tem um modelo engessado de pauta. Aqui não. Aqui o programa pela ordem ele é muito verdadeiro. Ele tem uma audiência muito grande justamente por isso. É um programa vivo. A gente vai fazendo de acordo com a nossa, com a necessidade do telespectador. A gente visa a verdade e agradar a você. Essa é a nossa função aqui, porque uma das nossas funções é ser caixa de ressonância das suas angústias, né? E eu posso dizer que a gente está muito angustiado, eu principalmente, porque esses últimos dias, quem tiver um pouco de sensibilidade está inquieto com o que a gente está vendo lá em Brumadinho, né? Basicamente, a gente já pode dizer que são 350 mortos, existem mais de 100 corpos que já foram recuperados, mas infelizmente eu acho que mesmo mantendo essas buscas por um mês, mais de 2 meses, a totalidade dos corpos não serão recuperados e essas famílias não terão direito nem mesmo de enterrar os seus entes queridos. E eu acho que aquele local deveria se transformar, no meu entender, o governo do estado de Minas, ou o governo federal, Luiz, deveria desapropriar aquela região, né, e ela ser uma espécie de um grande campo santo que enterrou essas 400 pessoas. Agora, o que me revolta é que prenderam 5 pessoas e ainda tem gente dizendo que as prisões foram erradas. O que me revolta é tem gente dizer que o governo brasileiro e a polícia e o Ministério Público não sabem a quem responsabilizar. É preciso ter mais vergonha na cara quando disser essas coisas, né? A legislação ambiental é clara. O primeiro a ser responsabilizado é a empresa que explora o minério, ou seja, Vale do Rio Doce. Eu disse isso durante toda essa semana, em todos os programas que eu participei. Até estranhei que alguns jornalistas gostam de sensacionalismo e chamam todo mundo de canalha. Não chamou o presidente da Vale de canalha, né? Não chamou a diretoria da Vale de canalha e deveria ter chamado. Porque não tem outro nome para pessoas que brincam, que deixam o risco daquele correr, sabendo que aquilo poderia acontecer. É tão fato um vídeo que está rodando nas redes sociais, Luiz, aí, o rapaz diz assim, rapaz, deve ter sido a barragem, está todo mundo com medo de ir. Entendeu? O vídeo que está sendo rodado aí, quando o rapaz... Daquela moça na hora que desaba, que sobe, e aquela poeira, aquela coisa, ele diz, rapaz, deve ter sido a barragem, todo mundo estava falando que podia acontecer. Então, era um fato corriqueiro. E o mesmo cara que gravava a cena, ele correndo, ele dizia para o outro, fulano, não vai sobreviver ninguém. Pronto, por quê? Por que essa frase que o Luiz colocou? Porque, irresponsavelmente, a diretoria da Vale colocou os seus funcionários abaixo de uma barragem que poderia ruir. Essa tragédia grande mas poderia ter sido menor. Porque só funcionários da Vale que morreram, que estavam abaixo da barragem, que levou o restaurante, que levou tudo, isso é uma vergonha, cara. Eu digo sempre, meu país, o seu país, o nosso país é um país abençoado. Nós não temos maremoto, nós não temos terremoto, nós não temos tsunami, nós não temos catástrofes provocadas pela natureza, e o mundo tem. Nós estamos aqui a 30 graus no Ceará, nesse momento lá nos Estados Unidos é 40, 50 graus negativo. Ninguém consegue sair da rua, ninguém consegue estudar, ninguém consegue pegar um avião, ninguém consegue fazer nada. Nós não temos nada disso aqui, mas a ganância, a volúpia pela grana, pelo dinheiro, pelo poder, faz com que esses homens fabriquem vulcões com lava fria, que soterra brasileiros. Isso é um absurdo, cara. Aquela lava descendo ali, soterrando as pessoas, é uma coisa inventada pela ganância, pela irresponsabilidade, pela volúpia, a imoralidade com que essas criaturas tratam e lidam com a vida humana. A maneira banal que eles arriscam ou não a vida de um ser humano. Porque tudo que aconteceu, Luiz, era previsto. Você usa um termo que eu achei interessante. Se cria uma catástrofe artificialmente.
Pois é. Porque quando você pega alguns casos da Ásia, ali do Oceano Pacífico também, que é chamado Cinturão do Pacífico, você tem casos mesmo de vulcão, terremotos, mas no nosso caso não, né? O erro humano mesmo, né? É o desejo de sempre estar na vantagem, a lei de Gesso ao quadrado, ao cubo, né, rapaz? Sempre se ter vantagem em alguma coisa. A grande verdade, Carlos Frederico, você tem feito uma pontuação que eu também acho. Prenderam a raia miúda. Quem devia estar preso era toda a direção da Vale. E lhe digo mais alguma coisa. Uma parte da imprensa estava muito mais preocupada nas ações que as ações da Vale estavam perdendo receita do que literalmente com a vida das famílias, com as famílias que perderam entes queridos. Isso é um absurdo, isso é uma inversão de valores, isso é uma inversão de prioridade. A gente vive um processo onde cada vez mais, principalmente os órgãos de empresas tradicionais, estão muito mais preocupados com seu lucro do que literalmente em fazer um debate sobre as causas nobres e necessárias para melhorar a vida do cidadão brasileiro. E quando eu voltar, eu vou continuar com esse assunto, infelizmente, porque é um assunto que está na vida do povo brasileiro. Mas só para você ter ideia que a coisa é muito séria, por que é que eles fazem isso? É a ganância pelo dinheiro mesmo. O próprio presidente da Vale, ele recebe um salário, mas ele recebe uns dividendos em cima do que a empresa fatura. Né? E aí você nem imagina quanto é que recebe um homem desse por mês. Mas por quê? Porque o interesse deles é que ganhe mais. Não importa quantas vidas sejam necessárias para isso. É isso mesmo, não tem outra coisa a ser dita, não. E graças a Deus a gente é uma televisão pública que não depende deles para estar no ar, como as televisões privadas, como o Luiz colocou. Muitas delas estão mais preocupadas em salvar a Vale do que evitar que haja outra imoralidade dessa nesse país e sejam soterrados 400 seres humanos pela ganância de empresários irresponsáveis, tá certo? Eu volto já falando sobre esse assunto. Sai daí não. Avançar inovando para uma vida melhor é a nossa fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Terezinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT e Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, só para você ter ideia aqui, que você vai pensar que é brincadeira. O último presidente da Vale, que se afastou, ele recebeu, Luiz, 58 milhões no ano. Tá ficando doido, Carcinho? 58 milhões, cara. Eles ganham salário e ganham, por exemplo, eles ganham sobre o lucro da empresa. Então, eles são... É como se um policial ganhasse aqui ele ganhasse um prêmio por pessoas que ele prendesse. Tá? Entendeu? Pois eles ganham por lucro. E a volúpia, a vontade desse lucro, passa por cima de tudo. O que eu preciso que a gente se dita é que a legislação brasileira é muito clara. O culpado no desastre ambiental, em que haja dano ambiental e mortos, é quem explora o negócio. O jazido. É quem explora. Qualquer tipo de negócio, seja mina, seja o que for. É o empreendimento. A legislação, depois vem
um órgão que não existe mais, não precisa dizer o nome, não precisa ser a sigla, mas que hoje é a Agência Nacional de Mineração, que foi colocada, foi mudado depois do caso de Mariana. O que me revolta é que fica algumas não, muitas empresas de comunicação querendo defender a Vale, apontando para tudo que é lado a metralhadora giratória, para fazer com que não tem. Você pode reclamar do governo, você pode reclamar das leis, você pode reclamar que precisa ser mais, mas é preciso que se tenha essa compreensão. O responsável é quem fazia a atividade econômica. Aquela barragem que não existe em lugar nenhum mais no mundo, Luiz, que não é permitida em canto nenhum a barragem de rejeito, ela não tem na Europa e não tem nos Estados Unidos. Por que a Cavalo permaneceu com ela aqui depois de uma ter estourado, que foi a da Mariana? Então, é responsável direto. Não tem o que discutir, mas infelizmente só foram presos o pessoal que participou da certificação. Porque teve um enredo mandado pela Vale para algumas empresas de comunicação de dizer o seguinte: a empresa alemã fez a certificação da barragem e aí, se a barragem ruiu, a Vale não tem culpa nenhuma. Aí é um argumento tacanho, né, Luiz? O Carlos Frederico está se referindo a alguns companheiros da área de jornalismo nosso que, em determinados momentos, reverteram a pauta. Só faltaram dizer que o culpado eram os mortos de estar ali. Eu fiquei impressionado literalmente com a coragem dessas pessoas, né? Uma coragem. Quer dizer, a primeira preocupação era inocentar a Vale, crucificar aqueles que não têm condições de se defender, mas que também não são inocentes, que foi que as pessoas que deram os laudos não são inocentes. Eles é para estarem presos mesmo. Eles eram para estarem presos. O motivo que se deu um laudo, aí eu vi eu ouvi de tudo, a pessoa dizer, você achar que um laudo não vai mudar em 2 meses? Amigo, então para que serve o laudo? Você acha que um laudo, uma avaliação não tem garantia de quantos dias? Então, se as coisas mudam em 2 meses, então para que você exigir aquela garantia? Entendeu? O que é preciso que esses caras saibam, e é preciso que a gente cobre, é responsabilidade social, cara. O Luiz ou o Luiz tem um ônibus, o ônibus tem 40 pessoas dentro do ônibus, eu pego um ônibus, boto na estrada com os pneus careca, com o freio ruim, com a dificuldade no disco de freio, com partilha sem freio. Esse ônibus vira, as pessoas morrem. Eu não tenho participação nisso, não. Tenho. Mas será que o Brasil tem fiscais, Luiz, no Brasil, para fiscalizar cada ônibus que sai da garagem e vai para a estrada? Claro que não. Não tem, cara. Claro que não. Mas o dono do ônibus, o dono da empresa tem que ser responsabilizado pela... E sempre é responsabilidade. Responsabilizado, sabe por quê? Porque ele é o homicídio que você não teve intenção de matar, mas sabia que podia acontecer a morte. Sabia. É o homicídio culposo, né? Sempre teve. Então, é a mesma coisa em relação à barragem. Agora, muito pior, sabe por quê? Porque lá, Luiz, eles reuniram a população, botaram a sirene e disseram que quando a sirene tocasse, as pessoas corressem para cá, corressem para lá, para onde fosse. E disseram o local. E pegaram os funcionários deles. De 3 sirenes, só abaixo uma da barragem. Hein? De 3 sirenes, só uma funcionando. Se a gente fosse falar desse assunto, seria horas e horas. Aqui, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas quero dizer para vocês que, enquanto a gente fica nos números, é preciso que a gente choque mesmo. São famílias, são seres humanos, são meninas e que o pai cuidou, que nasceu, que a mãe e o pai cuidaram, curaram a gripezinha, levaram para o colégio, cresceram, se formaram, viraram médica, como a primeira que foi encontrada morta, e depois, esse ainda teve sorte, para você ver o tamanho dessa tragédia, que ele vai poder enterrar a filha dele. Mas tem muitos ali que nem isso vão poder fazer, cara. São vidas destroçadas, são vidas literalmente despedaçadas, porque os corpos estão sendo recuperados de pedaços. Isso é uma coisa que não pode ficar impune. Isso é uma coisa que num país sério, o presidente da Vale nem está discutindo se ele era para estar na diretoria, não. No Japão, ele já estaria preso. Ou melhor, já estaria morto porque ele teria se matado.
Porque lá a percepção, o respeito à vida é maior do que o nosso. Você está entendendo? É essa visão é que a gente tem que ter em relação ao valor da vida, né, Luiz? E um detalhe que você bem colocou no seu programa da MC Cidade, que eu já estava escutando de manhã, de 9 às 10, os bombeiros de Minas Gerais estão com salários atrasados. Pois é, lá tem um altruísmo, tem a coragem, são verdadeiros heróis, Você já imaginou, Carlos Frederico, verdadeiros heróis. você literalmente trabalhar de dia, de tarde, de noite, e você não tem nenhum dinheiro no outro dia para almoçar? Porque o que eu estou falando aqui não é 1 mês, 2 meses atrasado, não. É um estado de falência de Minas Gerais. Eu acho que o governador deveria Romeu Zema. fazer uma exceção e pagar pelo menos aos que tiveram de bombeiros da... E outra coisa, agradecer aos nossos amigos de Israel que se protiveram e vieram aqui. Achei muito importante isso. Houve muita conversa, disse-me-disse, mas no final deu tudo certo. Alguns aparelhos que trouxeram toneladas de aparelho para cá, ajudaram a encontrar, já foram embora, mas de qualquer maneira todo mundo participou disso, todo mundo... É uma coisa, Luiz, e eu aqui, é uma coisa que a gente fica com isso na cabeça, eu sempre me preocupo com a vida, ela é muito... curta. Ela se acaba no instante, né? Sem dúvida. E você tem que valorizar o momento. Mas mais ainda, você vê o ser humano chegar àquela degradação, né? De ele não poder ser enterrado, quer dizer, a partir desse momento a gente tem que valorizar mais ainda a família, a importância da fé, né? Porque só mesmo a fé, nessa hora, pode levar algum consolo àquelas pessoas que acreditam na existência da alma acima da questão da carne, do corpo do ser humano. Não, em alguns aspectos, e isso é importante a gente falar, sabe por quê, Luiz? Porque o que matou essas pessoas foi justamente a matéria, justamente a ganância pela grana. Você viu aqui quanto é que ganha um presidente do Avale, né? Ele ganha tudo isso, mas para ele ganhar isso, a empresa tem que ter lucros extraordinários, como ela teve. Por exemplo, a decisão que ele tomou de esvaziar 10 barragens, você pensou que era para lhe resguardar, né? No mesmo momento que ele tomou essa decisão, o preço do minério subiu, porque a Vale deixou de produzir menos. Como a Vale é uma grande produtora, se ela vai produzir menos porque 10 empreendimentos vão ficar parados para esvaziar a barragem, o preço subiu. Quer dizer, a Vale teve algum prejuízo? Muito pelo contrário. Ela ganhou dinheiro nessa brincadeira. É assim que funciona, né? O jogo é muito mais complicado do que a gente possa imaginar, né, Carlos Frederico? Quer dizer, nesse momento de tragédia, o que nós estamos assistindo? Um governo federal que, literalmente, em relação a 2 anos atrás, agiu de algumas maneiras mais enérgicas, mas pela legislação que nós temos... O governo atual não tem nada a ver com isso. Não. Na legislação atual, ele não pode avançar mais do que isso. Mas vamos supor que tivessem mudado, Luiz. Aí eu lhe faço a pergunta e você continua o seu raciocínio. A relação é mais rígida, exige um maior número de fiscalização, há uma fiscalização mais periódica e mais contínua, deve ser, o mais rigidez, com a multa maior. Mas eu lhe pergunto, se o fiscal receber propina, o que vai fiscalizar vai mudar alguma coisa? E dificilmente esses fiscais que estão aí, em boa parte deles, não sobrevivem com o salário que recebe. Eles só estão ali porque sabem que uma empresa que pagou e fez doação de 700 milhões a político, Vale do Rio Doce. Uma empresa que paga a um executivo dela 58 milhões. Uma empresa que depois da Petrobras... Ela paga o quê para não ter que gastar dinheiro para o fiscal, engenheiro? Uma empresa que depois da Petrobras, Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, é a que mais investe nas empresas privadas de comunicação. É por isso que você não vai ouvir o que eu estou falando aqui em canto nenhum. Porque aqui é uma televisão pública que a gente tem a obrigação de zelar pela vida, pela verdade dos fatos. É isso que a gente está fazendo aqui, eu e meu amigo Luiz Cláudio Barbosa. Né, Luiz? Carlos, o que nós podemos fazer é isso, né? É tentarmos se tornar uma caixa de ressonância do descontentamento da população. E lhe digo mais, meu irmão, só mesmo alguns pequenos atos de vitória que às vezes acontecem no dia a dia
que nos deixam felizes no meio de tanta tragédia. A nossa amiga que está aqui no canto da câmera se formou numa faculdade com muita dificuldade, mas está aí, vencendo na vida. Por falar nessa questão... Enfermeira agora, né? Vamos falar na questão das Libras, o Luiz está falando. Nossa amiga Rebeca agora é Rebeca, enfermeira. que além de ser enfermeira, faz parte aqui das Libras. Por falar na questão das Libras, eu lembrei da Michelle Bolsonaro. Diz aquele cara da onde era, aquele repórter? Não é Michelle Obama, não, é Bolsonaro. Tem um repórter que chamou a mulher do presidente. Lembrei a Michelle Bolsonaro e lembrei de mais um fato dessa semana, a gente é obrigado a relatar aqui, que junto com todo esse turbilhão de sofrimento, teve a operação do Bolsonaro. Exatamente. Que foi 8 horas de operação, o presidente Bolsonaro já saiu da UTI, já está no quarto, está se recuperando, demonstrando, Luiz, um vigor físico espetacular, por da idade dele, né? Sem dúvida. Eu pessoalmente... São 3 operações. Eu pessoalmente me lembro que eu e você estávamos gravando quando houve a perfuração dele. Aqui, nesse programa. E nós não sabíamos se ele ia passar daquela noite, no entanto, ele se recuperou. Mas foi muito difícil. E diga de passagem, a equipe de Juiz de Fora foi fundamental. E agora que está terminando o processo dessa facada, se termina agora com a retirada da bolsa de colostomia e a ligação do intestino delgado no intestino grosso. O único diferencial do meu comentário e do comentário do Carlos Frederico é que eu tenho abertamente defendido que ele não deveria ter voltado agora. Era por ter deixado o vice Hamilton Mourão ainda no comando da nação, porque eu acho que o período de recuperação dele ainda é um período de fragilidade. Falando, né? Então, mas para encerrar, Carlos Outro Frederico... assunto que a gente tem que falar, para não deixar de completar a semana, Luiz, fazer uma crítica à justiça brasileira, que não permitiu que o presidente Lula visitasse o velório do irmão dele, que morreu. Eu acho isso um absurdo. Foi um dos seus comentários no seu blog e no seu YouTube. Por favor, Carlinhos, fala. Dá a César o que é de César, a Lula o que é de Lula. O Lula tinha o direito de fazer isso, está na legislação brasileira. A lei de execuções penais diz claramente que você tem o direito, se for um ascendente ou um descendente, ou seja, se for o pai, ou se for um filho, ou se for um irmão. E se enquadrava nessa situação o irmão do Lula, o Vavá, e não deixaram ele ir só para criar mais celeuma, né, Luiz? Em relação à vitimização do Lula e retirar um direito que ele tinha, que era um direito normal. A gente tem que encarar a justiça como ela é. Por exemplo, o Lula não era para estar naquela cela especial, não. Ele era para estar no presídio. Mas ele tinha o direito de visitar o irmão. Né, Luiz? Carlinhos, aproveitando o final, o seu parabéns à Rebeca, né? Valeu. Agora parabéns, é enfermeira. Parabéns, a Rebeca é enfermeira, nova enfermeira na área, mais uma coisa importantíssima para a saúde do estado do Ceará. Quanto mais enfermeiro, melhor. Luiz, um abraço a você, assinante. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Pela Ordem. Obrigado pela audiência. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.